A paz do Senhor para os irmãos. Em alguns minutos Deus irá falar com você. Irmãos, hoje aqui nós iremos falar sobre a mulher do fluxo de sangue, né? A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, na verdade, a história dessa mulher está escrita, né, nos 3 evangelhos, né, de Lucas, Marcos e Mateus. E nós vamos aqui ler em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34, que diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. A palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que a Bíblia ela não mostra, na verdade, o nome desta mulher. A Bíblia fala que provavelmente ela é de Cafarnaum. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ela já há 12 anos padecia, né, dessa hemorragia, dessa doença de fluxo de sangue. E provavelmente esta mulher era de Cafarnaum. E meus irmãos, ela havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos da época para ficar curada. Mas a palavra do Senhor nos diz que não resolvia. Mesmo ela gastando todo o seu dinheiro, ali a situação não era resolvida. Antes, cada vez mais, piorava. E a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que por ela ter o fluxo de sangue, né, um fluxo de sangue, essa hemorragia, pela lei de Moisés, pela lei mosaica, né, a lei levítica, ela era considerada impura. Vamos ler aqui em Levítico 15, 19, diz assim, meus irmãos: Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Você vê aqui, meus irmãos, que pela lei de Moisés, esta mulher é uma mulher impura, imunda. E ela não pode estar ali na sociedade, entende? Ela não pode estar no meio das pessoas, porque as pessoas não querem ficar perto daquela mulher. As pessoas não querem se aproximar daquela mulher. E a palavra nos diz aqui, a lei de Moisés, é que tudo que ela tocasse, aquilo que ela tocou seria imundo também. Mas olhe só, meus irmãos, aqui no versículo 27 diz assim: Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste. Aleluia, Deus grande e fiel. Meus irmãos, ela lhe ouve que Jesus está passando por aquele lugar. E ela, ouvindo falar que Jesus estava passando por ali, ela ali entre a multidão, toca na orla do vestido de Jesus. E ela acha, meus irmãos, que ela chegando de mansinho, no meio da multidão, sem Jesus ver ela fisicamente, e ela tocando nas vestes de Jesus, ela acha que ela vai ficar oculta. Ela acha que ela tem tanta fé, a fé dessa mulher é tão grande, sabe, que ela entende, que ela vê ali a oportunidade de ser curada, sabendo que Jesus está passando por aquele lugar, sabendo que se ela tocar nas vestes do mestre, dali vai sair virtude, vai sair poder, sabe, para curar ela. E ela tem uma fé muito grande, mas ela acha que o mestre não vai ver ela, que o mestre não vai perceber a presença dela quando ela tocar nele, e que ela vai ficar curada, mas vai ficar sem aparecer, ocultamente. Mas olha só o que diz então aqui no versículo 28 do livro de Marcos, capítulo 5. Porque ela dizia, se tão somente
tocar nas suas vestes, sararei. Você percebe aqui, ela diz que se ela tocar nas vestes do mestre, ela sabe que será curada. Porque, meus irmãos, o mestre está no meio da multidão. E ali o mestre é muito conhecido, os feitos de Jesus é muito conhecido. Jesus já tinha feito muitos milagres ali. E, meus irmãos, a gente vê aqui que essa mulher, ela é curada num momento ao qual Jesus está indo para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo está padecendo de uma enfermidade e, na verdade, faleceu já. E o mestre está indo para lá. A filha de Jairo está com a doença terminal. E esta mulher aqui do fluxo de sangue, ela é curada nesse percurso do mestre, quando Jesus está indo para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo. E aqui no versículo 29 diz o seguinte: E logo se lhe tocou a fonte dos seus... E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Meus irmãos, quando ela aqui toca em Jesus, ela sente na hora que o fluxo sanguíneo cessou. Ela percebe na hora que ela está sarada, que ela está curada. Aquela mulher que era recriminada, excluída da sociedade, sabe? Ela agora estava vendo ali que estava sarada. Ela estava curada. Aleluia. Deus grande e fiel. E, meus irmãos, aqui no versículo 30 diz assim: E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Meus irmãos, ali, os discípulos do mestre, quando Jesus pergunta ali quem foi que tocou ele, porque, meus irmãos, não era um toque qualquer, não era um toque comum, sabe? O mestre estava assim no meio daquela multidão, num local apertado, onde as pessoas ali poderiam sim esbarrar nele, tocar nele sim, mas ele, por ser santo, ele era 100% homem e 100% espiritual. Ele sente que aquele toque era diferente. Aquele toque da mulher do fluxo de sangue fez sair do mestre poder e virtude. Então ele sente que sai isso dele. E ele percebe ali que aquele toque é diferente. É por isso que ele pergunta: quem foi que me tocou? Quem foi que tocou nas minhas vestes? E ali os discípulos, né? Tipo, olha, Deus, como é que o mestre faz essa pergunta? Que pergunta boba é essa? Ele sabendo que ele está no meio da multidão e ele vem perguntar quem foi que tocou as vestes dele. Aleluia, Deus grande e fiel. E, meus irmãos, aqui no versículo 31 diz assim, no versículo 32, aliás: E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Jesus ali está procurando, no meio da multidão, quem foi que tocou nele daquela forma e daquela maneira tão diferente e especial. E ele ali procura. E aqui no versículo 33 diz assim: Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Meus irmãos, olhe só, a palavra do Senhor aqui nos mostra perfeitamente que quando o mestre ali pergunta quem foi que tocou nele, e ele fica procurando quem foi que lhe tocou, a palavra vai nos dizer que aquela mulher vê que ele está procurando ela, e a palavra nos diz que ela teme e treme e se prostra diante dele. Por quê isso? Porque ela sabe que pela lei de Moisés, pela lei levítica, ela é uma mulher impura, ela é imunda, e ela não pode estar ali naquele meio, sabe, com tantas pessoas no meio da multidão. Ela não poderia tocar em nada nem em ninguém.
Então ela teme e treme, mas ela é verdadeira. Ela fala para Jesus, Senhor, ela se prostra e diz, mestre, foi eu que lhe toquei. E aí acredito eu que é neste momento que se sabe a história da vida dessa mulher. É neste momento quando ela se prostra diante de Jesus e fala, mestre, foi eu que toquei na orla do seu vestido, porque eu estou padecendo já há 12 anos com um fluxo de sangue, com uma hemorragia, e eu gastei todo o meu dinheiro, sabe, com os médicos, e nada resolveu e nada solucionou. Antes, tudo piorou. Aleluia, Deus grande e fiel. Meus irmãos, ela teme, mas ela pensa que Jesus vai repreender ela porque ela tocou nele. Aleluia, Deus grande e fiel. Mas olha só o que o mestre fala para ela aqui no versículo 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Aleluia, Jesus, Deus grande e fiel. Meus irmãos, pela lógica, por essa mulher ser imunda, né? E tudo que ela tocasse seria imundo. Ao tocar no mestre, pela lógica humana, o mestre ficaria o quê? Impuro, imundo, não é isso? Mas não, meus irmãos. Quando a presença do Senhor chega, o imundo, o impuro, é sarado, é curado. A palavra do Senhor nos mostra o contrário. Quando ela toca no mestre, ao invés do mestre se tornar impuro e imundo como ela é pura. Ela que se torna limpa e purificada. Porque a presença do Deus Todo-Poderoso é muito poderosa, é muito forte. E não tem doença, e não tem nada nessa vida, nesse mundo, que a presença do Todo-Poderoso chegando e entrando na sua vida não resolva. Aleluia, Deus grande e fiel. Então, Jesus, ele veio realmente para curar, sabe? Aqueles que estão no lamaçal, sabe? Do pecado. Jesus veio para estas pessoas. Aleluia, Jesus. Ele pega mesmo só essas pessoas para levantar e colocar de pé. Essas pessoas que são consideradas imundas, que são consideradas impuras, que a sociedade não valoriza, que a sociedade não dá valor, que as pessoas, sabe, não olha com bons olhos. Jesus olha com bons olhos. E ali a vida desta mulher, do fluxo de sangue, foi mudada, sabe? Foi transformada. E agora, ao invés de estar escondida, sabe? Como ela não poderia estar em sociedade, agora aquela mulher ela pode viver em sociedade. Ela pode sim ir para o templo quantas vezes ela quiser. Aleluia, Deus grande e fiel. Porque quando a presença do Todo-Poderoso entra em ação, todo o mal cai por terra. Amém? Deus abençoe.